Nesta aula, consideramos a semântica do conectivo implica. Vamos estudar como é que interpretamos fórmulas que contêm o conectivo implica. Como as implicações são interpretadas na lógica proposicional. Veja a definição formal. Nessa folha apresentamos a definição da semântica do conectivo implica. Se é do tipo H implica G, então a interpretação de E, que é a interpretação dessa implicação, é verdadeira se a interpretação de H é falsa e ou a interpretação de G é verdadeira. E a interpretação da implicação H implica G é falsa se a interpretação de H é verdadeira e a interpretação de G é falsa. Aqui temos a tabela verdade que expressa o que está escrito aqui nessa regra. Conforme a tabela verdade, temos o seguinte, que H implica G é verdadeiro em 3 situações. A primeira delas é aquela em que o antecedente H é verdadeiro e o consequente G também é verdadeiro. Nessas condições, a implicação é verdadeira. A implicação é verdadeira também nessas condições, ou seja, nos casos em que o antecedente H é falso e o consequente é verdadeiro. E também no caso em que o antecedente é falso e o consequente é falso. Nesse caso, a implicação também é verdadeira. A única possibilidade para que a implicação seja interpretada como falsa é aquela em que o antecedente H é verdadeiro e o consequente G é falso. Eu diria que a implicação é o meu conectivo de estimação, o meu preferido. Você pode estar pensando, puxa, mas conectivo de estimação? Bom, é melhor do que ter político corrupto de estimação. Enfim, a implicação, ela é muito importante. Entender a semântica da implicação é algo importante. Por que é tão importante assim a implicação? Entender a semântica da implicação. Olha, a implicação é usada nos argumentos lógicos. A implicação é usada em provas matemáticas. Enfim, a implicação nós a usamos no dia a dia na dedução de conhecimento. É fundamental que você entenda de maneira clara como é a semântica da implicação. E dada essa importância, vamos fazê-lo passo a passo, com calma. Observe que apresentamos a definição formal e nessa definição apresentamos uma tabela. Falamos pouco sobre essa tabela. Nos próximos passos, vamos explicar com mais detalhes todos os aspectos da tabela verdade que define a semântica do conectivo implica. Observe inicialmente nessa folha que temos aqui a tabela que define a semântica do conectivo implica. Conforme a segunda linha dessa tabela, se P é verdadeiro, Q é falso, então P implica Q é falso. Olha a direção que estamos falando. Dadas essas interpretações para P e Q, eu concluo esse fato sobre a implicação. Ou seja, se P e Q forem interpretados desse modo, essa implicação é interpretada desse modo. Vamos, para entender o que está sendo dito aqui, considerar um exemplo do nosso dia a dia, bem trivial. Considere essa implicação. Zé é rico implica Zé é feliz. É claro
que qualquer pessoa com a mínima maturidade em relação aos aspectos da vida sabe que essa implicação é falsa. Do fato de que Zé é rico, não necessariamente eu concluo que Zé é feliz. Sabemos disso. Mas então, por que essa implicação é falsa? Porque todo mundo sabe perfeitamente que é possível ter que Zé é rico, mas que ele é infeliz. Em outras palavras, é possível ter que o antecedente é interpretado como verdadeiro e o consequente interpretado como falso. Ainda em outras palavras, sabemos perfeitamente que há casos que é possível ter um certo Zé rico e infeliz. Do ponto de vista da tabela, se eu considero Zé rico, Zé feliz como proposições, o que estamos dizendo é que é possível ter Zé rico ser interpretado como verdadeiro e Zé é feliz ser interpretado como falso. Portanto, dado esse fato, é que eu concluo que essa implicação é falsa. Ou seja, essa implicação é falsa, essa aqui é falsa, sendo dito de maneira diferente, e tudo isso está de acordo com a segunda linha da tabela. E a segunda linha da tabela diz que, se é possível interpretar P verdadeiro e Q falso, então essa interpretação dessa implicação é falsa. Então, conclusão de tudo isso aqui. Se é possível ter P interpretado como verdadeiro e Q como falso, então, nessas condições, concluo que a implicação P implica Q é falsa. Em outras palavras, se é possível ter I de P igual a T e I de Q igual a falso, então I de P implica Q é falso. Isso está de acordo com a segunda linha, uma maneira diferente de expressar a segunda linha, o que está escrito na tabela. Continuando com esse raciocínio, vamos considerar outras implicações igualmente falsas. Observe essa aqui. Dor no estômago implica em úlcera. Sabemos que isso é falso. Por quê? Posso ter dor no estômago e não ter úlcera. Ou seja, existe aquele caso, é possível aquele caso em que isso aqui é verdadeiro, ou seja, o antecedente é verdadeiro, mas o consequente é falso. Então, se há essa possibilidade, essa implicação é falsa. Essa é muito óbvia, essa implicação, que ela é falsa. Mas e o oposto, o inverso dela? Úlcera implica dor no estômago? Olha, sabemos também que isso é falso. O sujeito pode estar com úlcera no início da doença e ainda não ter aparecido dor no estômago. Como aqui, ele pode ter dor no estômago e não ter úlcera. Aquilo é provocado por uma outra condição, digamos, estomacal. Mas, enfim, é importante observar que a implicação é falsa se é possível. Preste atenção nessa palavra possível. Se é possível interpretar o P verdadeiro e o Q falso, então a implicação é falsa. Prestar atenção nesse possível é importante. Vimos uma análise da linha 2 da tabela verdade que define a semântica do conectivo implica. A seguir, vamos considerar as outras linhas, que são as linhas nas quais a implicação é interpretada como sendo verdadeira. Como no caso anterior, nessa folha apresentamos a tabela verdade
que define a semântica da implicação na lógica proposicional. Nessas 3 linhas, essa implicação é interpretada como sendo verdadeira. O nosso objetivo é justificar por que dessas definições, ou seja, por que dadas essas premissas, a implicação é interpretada como sendo verdadeira. Em outras palavras, por que dado que P e Q são interpretados conforme essa linha, essa ou essa, a implicação é interpretada como sendo verdadeira. Considere um caso usual, uma implicação usual, que é aquela que diz que Zé é humano, isso implica que Zé é mortal. É claro que essa é uma implicação verdadeira, porque se Zé é humano, então ele é mortal. Olha, mas por que nós a aceitamos de pronto que ela é uma implicação verdadeira? A gente aceita esse fato porque não é possível que Zé seja humano e não seja mortal. Em outras palavras, observe esse não é possível ter uma interpretação dessa proposição de que Zé é humano que seja verdadeira e, além disso, uma interpretação dessa proposição de que Zé é mortal que é falsa. Ou seja, não é possível ter que Zé é humano, verdadeiro, e que Zé é mortal, falso. Em outras palavras, se Zé é humano, é garantido que ele é mortal. Então, se não é possível que isso ocorra, nós concluímos que a implicação é verdadeira. Esse fato está escrito aqui, colocando esse T embaixo dessa implicação. Ou seja, essa implicação usual, ela é verdadeira. Do ponto de vista da tabela, estamos dizendo que nessas 3 linhas a implicação é verdadeira. E nessas 3 linhas não é possível interpretar P verdadeiro e Q falso. Nessa primeira linha, na terceira e na quarta, não temos a possibilidade em que P é verdadeiro e Q é falso. Essa possibilidade ocorre na segunda linha. Então, do ponto de vista dessas 3 linhas, temos o seguinte, que não é possível ter P verdadeiro e Q falso. E se não é possível ter P verdadeiro e Q falso, então a interpretação de P implica Q é verdadeira. Ou seja, estamos numa dessas 3 linhas, pois, novamente, falando em outras palavras, não é possível ter nessas 3 linhas P verdadeiro e Q falso. Essa possibilidade é a possibilidade da segunda linha, que, como vimos, é a linha que interpreta a implicação como sendo falsa. Estamos no começo do estudo da semântica da implicação. Vamos continuar nas próximas aulas o entendimento dessa semântica, passo a passo.